Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, bom dia. Espero lhes encontrar bem na graça e na presença de Deus. E também quero pedir que Deus os abençoe cada vez mais, que Deus vá abrindo todos os vossos caminhos. E hoje, neste momento aqui em que nos encontramos, nós queremos pedir muito a presença e a graça de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E temos a alegria hoje de celebrar esse momento todo maravilhoso, onde nós queremos sentir, né, a presença de Deus que vem nos auxiliar hoje ao iniciar este momento de oração, onde queremos partilhar a palavra de Deus. Nós vamos perceber que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer dar, né, com toda certeza, um novo sabor para nós, para a nossa vida e para a nossa casa. Isso mesmo, né? Jesus, ele quer dar um sabor muito bonito para nós, quer dar, né, um sabor muito bonito para a nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem nos ensinar e Ele vem nos alimentar. Nós estamos numa semana onde nós escutamos praticamente todos os dias uma reflexão sobre eu sou o pão da vida. Eis que eu dou sabor, eis que eu alimento, eis que eu renovo todas as coisas. Estamos numa semana onde a gente tem escutado muito, muito mesmo essa presença de Deus. Por isso, nós queremos hoje Andréia, Cida, Margit, Lísia, Gilmar, Roseli, Silvana, Beatriz, Cris, Alecilda, Fernanda, Maria de Lourdes. Nós queremos hoje, mais uma vez, nossa vida, Ana Paula, Ingrid, colocar sempre aos cuidados de Deus e pedir sim que Deus olhe por nós. E pedir sim que nós recebamos Cecília, Roseli, Marilda, Ângela, que nós recebamos de Deus esse alimento, que recebamos de Deus esta proteção, que recebamos de Deus toda esta força. Josi, Patrícia, Marcelo, Ângela, Gladys, Antônia, que nós precisamos para bem viver a nossa vida. Por isso, Leônidas, por isso, Carmen, Cláudia, Leonícia, por isso, Vanessa, nossa vida aos cuidados de Deus, nós colocamos cada vez mais. E queremos agora, então, iniciar este momento rezando, pedindo que Deus olhe por nós, pedindo que Deus olhe pela nossa vida. Nesse dia 22, nesta quinta-feira, peçamos a luz do Espírito Santo sobre a nossa casa. Peçamos que Deus olhe por nós. Peçamos, Leonícia,
Peçamos, Elga, Hilde, Roseles, que Deus vá conduzindo os nossos caminhos. Por isso, reze comigo assim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com o nosso coração, Delfina, Vanderleia, Maria Ivete, Marlê, Leoni, Tiago, Tássila, com o nosso coração cheio da presença de Deus, nós queremos então agora, Joana, com o nosso coração cheio desse Espírito Santo, com o nosso coração cheio desta graça, nós queremos então agora iniciar com o sinal da Santa Cruz Emília, pedindo sim que Deus venha em nosso auxílio, com o Espírito Santo tomando conta do nosso coração, da nossa vida. Rezemos, pedimos a proteção, pedimos o amor, pedimos que Deus sempre venha abrindo os nossos caminhos. E é assim, Rodrigo, Marlene, Osni, que nós vamos rezar dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso que eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Wagner, Lisete, Bernadette, Cláudia, bendito, bendito, Letícia, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E bendito também é Deus que nos alimenta com o pão da vida. Bendito é Deus que nos alimenta com a sua presença. Bendito é Deus que vem com a sua coragem, que vem com a sua presença abrir todos os nossos caminhos. E é assim então que nós queremos também hoje olhar para a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus e pedir esta proteção para a nossa casa, para a nossa vida. Olhemos para esta palavra de Deus hoje, quinta-feira, dia 22. Palavra de Deus que vem nos ensinar muitas coisas bonitas e muitas coisas maravilhosas, Nilce. Por isso quero trazer até você o evangelho de hoje que nós encontramos em João, capítulo 6, versículo 44 ao 51. Vamos acompanhar João, capítulo 6, versículo 44 ao 51, e vamos ver o que hoje Deus, Andréia, vamos ver hoje, Vera, Maria Dalprá, vamos ver hoje o que é que Deus quer dizer para nós, Maria Roseli, né, rezando nessa intenção, né, de sua cunhada, para que Deus sempre olhe por ela. Vamos ver o que Jesus hoje quer nos dizer através do seu evangelho, Rosália. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto,
morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja só, Ricardo, veja só, Anair, Joana, olhe e olhemos para esta palavra de Deus. Albany, hoje nós temos a graça, Cláudia, hoje nós temos a graça, sabe, Patrícia, Marcelo, no meio de todos os desafios que a vida vai colocando diante de nós. E você melhor do que eu sabe que a vida, ela não pede licença para trazer algumas coisas, colocar alguns desafios. Mas Deus, Ele se achega. Sandra, Maria Ivete, Maria de Lourdes, né? Dona Maria, sabe, Elaidir. Deus, ele chega e Ele se anuncia dizendo: eis que estou aqui contigo. E é isso que nós hoje ouvimos no Evangelho, quando Valmor, quando Valéria, quando nós vemos hoje Neia, Cadu, Cirlei, quando nós vemos hoje nosso Senhor Jesus Cristo chegando até nós, no meio de tudo aquilo que nós estamos vivendo. E eu até posso imaginar algumas situações que você está vivendo. Eu até posso imaginar alguns momentos em que a vida tem se colocado muito forte diante de você. Mas eu também posso imaginar que é justamente nesse momento que nosso Senhor Jesus Cristo chega até junto de você, Nelly, Ângelo, e diz: eu sou o pão da vida. E eu quero te alimentar, e eu quero te cuidar, e eu quero conduzir o teu caminho. Ina, hoje nós vemos essa presença de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa casa e na nossa vida. Pão da vida que vem nos alimentar. Hoje nós olhamos com muita bênção, uma coisa muito bonita que nós estamos vivenciando. Experimentemos a vida de Deus na nossa vida. Experimentemos a vida eterna de Deus que está presente na nossa vida. E vejam, todas as vezes que me aproximo de Jesus, me aproximo da vida eterna, da vida plena. Toda vez que me aproximo do Senhor da vida, eu sinto que vencerei todas as situações que ela vai colocando diante de ti. E aí nós vamos percebendo que o Senhor tem palavras de vida eterna, com toda certeza Ele tem. Mas nós também queremos olhar para o hoje, para o cotidiano, para o aqui e o agora. O Senhor tem palavras para o momento que você está vivendo. O Senhor tem palavra para a situação que você está vivendo. E eis que Ele diz: se paciente, se corajoso. Eis que o Senhor diz para você algumas palavras de ordem. Desculpe usar essa expressão, mas algumas palavras de ordem. No meio da tribulação, no meio dos ventos contrários, no meio dos empecilhos, ser forte, ser corajoso, ser persistente, tenha calma, não meta as mãos pelos pés. Antônio, Terezinha. E é assim que nosso Senhor Jesus Cristo vem nos alimentando. No meio daqueles momentos bons e maravilhosos, naquele momento em que você olha para a sua vida e você percebe que as coisas estão indo bem, que as coisas estão sendo maravilhosas, o Senhor diz: não se esqueça de mim. Celebre bem este momento, Karina. Celebre bem a Serli. Viva com fé porque você merece. Busque a felicidade porque você merece. Então, para todos os momentos da nossa vida, nós vemos que o Senhor vem nos auxiliar e Ele vem nos ajudar. Por isso que Ele diz: eu sou o pão da vida. E todo aquele que se alimentar de mim terá força, terá coragem, Ieda.
Eu sou o pão da vida, diz Arcelim. E aí a gente vai percebendo, né, que muitas e muitas vezes nós somos, né, muitas e muitas vezes, Heriberto, nós estamos no meio de tantas situações, mas a gente nunca pode se esquecer de alimentar-se de Jesus, de alimentar-se da sua presença, de alimentar-se dele que nos quer tão bem, de alimentar-se dele que quer a nossa vida seguindo para frente. A gente nunca pode se esquecer de algumas situações aonde a gente precisa deixar Deus tocar o nosso coração. A gente precisa pedir esta força que vem do alto. Meu irmão, minha irmã, você sabe que algumas situações da nossa vida, elas vão deixando a gente inquieto. Muitas vezes quando a gente está cansado de algumas coisas. Muitas vezes quando a gente quer que os outros compreendam que dá para fazer diferente, que dá para agir diferente, que dá para agir de uma outra forma, a gente vai perdendo a calma, a gente vai perdendo, sabe, Marco, a gente vai perdendo aquela capacidade, sabe, Delfina, de muitas vezes ter paciência e muitas vezes, Amanda, né? E pelo jeito, né, Amanda? Vocês têm notícias boas e maravilhosas aí na casa e na vida de vocês. Gustavo, às vezes a gente, sabe, Vera, às vezes a gente vai perdendo a paciência, não porque a gente quer, mas porque a gente está cansado, porque a gente já não aguenta mais, talvez, a mesma história, a mesma situação, ou ver algumas situações que não vão para frente. É justamente nesse momento, Sirlene, é justamente nesse momento que a gente precisa, se deixar nosso Senhor Jesus Cristo se aproximar diante de nós. Sabe, Raquel, chega uma hora que a gente tem que parar um pouquinho. Sabe, Andressa, que a gente precisa, às vezes, até desligar um pouquinho algumas situações ao nosso redor e deixar Deus agir. E deixar Deus agir, Altair. Sabe, Morgana, deixar Deus agir e deixar Deus vir no nosso coração. Por isso, para todos nós que estamos buscando um significado para a nossa vida, para todos nós que estamos buscando resposta para o nosso dia a dia, para todos nós que estamos buscando uma força a mais para viver esse dia, eu lhes digo para você, esse significado, esta força, esse encorajamento, esta força, ela está e ela vem em Jesus Cristo. Saboreemos Jesus Cristo. Permitamos a nossa vida ter o gosto de Jesus, a luz dele, para que não esmoreçamos diante na forma de algumas coisas, diante de tantos sinais de morte, de provação que caminham ao nosso redor. Meu irmão, minha irmã, vamos hoje fazer esta força. Vamos hoje buscar esse Deus na nossa vida. Vamos hoje sentir essa presença de um Deus que quer conduzir a nossa vida. Vamos hoje pedir esta força. Vamos hoje pedir esta alegria de um Deus que quer junto de nós. Por isso, precisamos nesse mundo terreno, nesse mundo cheio de desafios, mas também de coisas boas. Precisamos saborear o que é eterno, saborear a vida eterna, saborear a felicidade que Deus quer para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, aqui eu volto a insistir, aqui eu volto a fazer um pedido, e eu sei que eu tenho me tornado muito repetitivo nesta expressão que eu tenho usado. Chegou, sabe, Sandra, Fátima, chegou a hora, Celir, de Sorley, chegou a hora de a gente voltar para a igreja. Chegou a hora da gente voltar a sentir o gosto da Eucaristia. Patrícia, chegou a hora, né, de Soleil, Marcelo, da gente deixar esse Deus tomar ainda mais conta da nossa vida e do nosso coração. Chegou a hora da gente de fato, né, da gente de fato, talvez compreender que nem todo mundo anda no nosso ritmo. Nem todo mundo faz as coisas como a gente faz. Nem todo mundo, muitas vezes, pensa como a gente pensa. E é por isso, sabe, Marli,
É por isso, sabe, Ina, que a gente precisa, Jussara, voltar, sabe? Luiz, né? Que Deus abençoe a você, Luiz, né? Sua missão junto de Deus. Nós precisamos hoje voltar a frequentar a igreja. Meu irmão, minha irmã, diante de tantas situações, não vire as costas para Deus. Diante de tantas situações, volte a frequentar a igreja, Sir Martins. Volte a sentir o gosto da Eucaristia. Volte para a sua comunidade. Volte para a sua igreja e sinta o sabor desse Deus que quer conduzir a sua vida, que quer conduzir tantos e tantos ambientes. Olha, eu lhes digo assim, sem medo, e talvez você não vai concordar comigo, mas não tem problema. A gente tem saído para tantos lugares, a gente tem feito, sabe, tantas coisas. A gente vai trabalhar, a gente vai para cá, a gente vai para lá. E muitas vezes a gente não reserva aquela 1 hora para participar presencialmente de uma missa. Ei, chegou a hora de voltar. Chegou a hora de frequentar nossa comunidade. Ei, chegou a hora de escutar nosso Senhor Jesus Cristo dizendo assim: eu sou o pão da vida, e tudo que vem a mim vai ser alimentado. Ei, chegou a hora de você escutar Jesus dizendo: vem a mim, eu quero te cuidar, eu quero te fortalecer, eu quero abrir o teu caminho. Chegou a hora da gente deixar o medo de lado e se entregar mais à confiança de Deus. Quantas pessoas, né, hoje não vão mais para a igreja? Quantas pessoas hoje abrem mão de alimentar-se de Jesus? Quantas pessoas hoje vão no mercado, mas não vão mais na missa? Quantas pessoas hoje vão para um passeio para cá e para lá e elas não vão mais sentir o sabor da Eucaristia? Meu irmão, minha irmã, fique 1 semana sem comer. Faça essa experiência. Fique 1 semana sem tomar água. Faça essa experiência. Fique 1 semana sem tomar banho. Faça essa experiência. E você verá que a sua vida vai de mal a pior. Sua vida vai de mal a pior. Fique 1 semana sem se alimentar. Vai desmaiar no 2º, 3º dia. Vai sentir dor de cabeça. Vai sentir fraqueza, vai se entregar, tua imunidade vai lá no chão e qualquer coisa vai te derrubar. Fique sem a Eucaristia para você ver o que te acontece. Fique sem a missa para ver o que te acontece. Fique, né? Fique sem esse alimento, sem essa força que vem do alto para ver o que é que vai acontecer na sua vida. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, né? Nós precisamos voltar a participar. O católico não vive sem Eucaristia. O católico não vive sem missa. O católico não vive sem a sua comunidade. Ele vegeta, ele fica ali jogado à própria sorte. No lugar da missa ele vai colocar tantas outras coisas, né? No lugar da missa ele vai colocar tantas e tantas outras situações. E aí depois, quando ele se sentir fraco, quando as coisas travarem na sua vida, ele vai cair em si e vai se perguntar: aonde eu errei? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo aqui? E aí nós vamos ver, Elcio, e aí nós vamos ver, Viviane, que a resposta é óbvia. Virastes as costas para Deus. Virastes as costas para a graça de Deus, Elisa, Fátima, né? E aquela expressão, né? Domingo sem missa é semana sem a graça de Deus. E aí, Suzana, nós queremos hoje resgatar, nós precisamos hoje voltar a se alimentar. Por que você acha que Jesus disse assim: eu sou o pão da vida? Por que você acha que Jesus disse: todo aquele que se alimentar de mim vai ter a sua vida fortalecida, as coisas vão dar certo, as coisas vão para frente?
Veja meu irmão, veja minha irmã, nós precisamos desse alimento, nós precisamos dessa graça. Por isso, ei, chegou a hora, vença os seus medos, vença a sua acomodação e volte para a igreja. E volte para a igreja. Vença aquele medo. Procure um horário que é mais tranquilo, que é mais sereno. Tem tantas missas, tem tantos momentos, mas volte a frequentar, volte a sentir a presença de Deus. E assim nós vamos ver que todas as coisas elas serão diferentes na sua vida. Que a nossa vida, que está tão desgastada diante das nossas obrigações, diante das nossas responsabilidades cotidianas, né? Vamos alimentar. Veja, a nossa vida tão desgastada diante de tantas obrigações, diante de tantas responsabilidades. Olhe um pouquinho para aquilo que te rodeia. Olhe um pouquinho para aquilo que você tem que dar conta. Olhe um pouquinho para tantas e tantas situações que você precisa dar conta, e não adianta chorar, não adianta lamentar, você simplesmente precisa dar conta. Olhe para a tua vida que às vezes está tão desgastada, né? Não perca jamais o sabor que é do céu. Deixe Jesus se alimentar. Deixa Jesus cuidar teu caminho. Não viva desgastado por aí. A gente trabalha uma semana toda. A gente luta tanto, Josefina, Andressa, Vânia. A gente luta tanto que a gente vai se desgastando, que a gente vai às vezes até desanimando. Sabe, a gente luta tanto e a gente precisa desta força que vem do alto. Nós precisamos, né? Todo desgaste precisa ser recomposto pelo pão eucarístico que é nosso Senhor Jesus Cristo. Toda semana desgastante, toda semana que nos tira a paz, precisa ser reposta pela presença de Jesus na Eucaristia. Por que é que muitas vezes a gente precisa repor alguns nutrientes no nosso corpo? Porque todos os dias a gente precisa alimentar novamente a nossa vida. Porque nós vamos, sabe, Arícia, nós vamos nos desgastando. E a Eucaristia, a presença de Jesus na comunidade, ela é essa grande resposta. Sabe, Beth, sabe, Gerson, vem nos ajudar, vem cuidar, vem fortalecer a nossa vida. Ah, quantas pessoas estão longe de Deus. Ah, quantas pessoas estão hoje, né? Estão distantes da comunidade e ainda, né? Às vezes tem coragem de dizer, Senhor, vem me ajudar. Ei, faz primeiro a tua parte. Ei, vai primeiro ao encontro. Ei, se alimente primeiro. E aí você vai ver que toda força vai voltar e que você vai passar por cima de tudo aquilo que é desafio, Júcia. Porque eu volto a te dizer, a vida, ela não escolhe casa, família, situação social para bater e colocar alguns desafios. Sabe, Carol, ela simplesmente aparece e a vida vai colocando diante de nós algumas situações que não adianta chorar, não adianta lamentar. É preciso erguer a cabeça e é preciso seguir em frente. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, eu quero aqui pedir que Deus olhe muito por você. Eu quero pedir, sabe, aqui que você não tenha medo, sabe, de recorrer à presença de Deus, porque Ele vai te alimentar e Ele vai seguir o teu caminho. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, vamos agora, então, neste momento, rezar, vamos agora colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos vivendo. Estamos chegando ao final desse momento aqui. Lúcia, seja bem-vindo, Col Blanco, bem-vindo. Estamos chegando agora ao final deste momento aqui. E nós queremos pedir a bênção de Deus. Mas eu pergunto para você, quem é que você gostaria que fosse abençoado? Pergunto para você, aonde Jesus precisa ir agora para levar a tua bênção? Traz no seu coração
tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo precisa destravar. Traz agora no teu coração tudo aquilo que você precisa, que Ele precisa botar a mão para dar certo. Ou talvez o que é que você gostaria de entregar como louvor, como agradecimento diante de Deus. Vai colocando tudo isso diante de Deus. Vai pedindo esta força, vai fazendo essa entrega toda maravilhosa diante de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, e que desça sobre a sua casa, e que desça sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado. Muito obrigado porque juntos rezamos. Peço que Deus te cuide, te proteja, te ampare e que Ele continue te alimentando. E que você sempre tenha muita força, muita coragem para bem viver a tua vida. E assim nós queremos então colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Fique em paz. Uma abençoada quinta-feira.